Guys, let me get through the night. Come on. But yes, truly, truly such an honor to be here. É uma honra muito grande. Not even just here in TNG, but here in England, here in Harpenden. É uma honra não só hoje à noite, mas estar aqui na Inglaterra, estar em Harpenden. For those of you that don't know, welcome. We are Youth with a Mission, Para aqueles de vocês que não sabem, bem-vindos. Nós somos Jovens com uma Missão, which is the YWAM word that's getting thrown around here and there. que é a palavra Jocum, né, que a gente está falando. Essentially, we're a community that loves Jesus and wants to make him known. Essencialmente, a gente é uma comunidade que ama Jesus e quer fazê-lo conhecido. And that is my goal here tonight. E esse é o meu alvo de hoje à noite. I just want to take you guys through a little passage in Scripture. Eu quero estar levando vocês por uma passagem na Bíblia. And my hope is that you see Jesus in a new way. E a minha esperança é que você veja Jesus de uma forma nova. And that you're moved to go make him known in this way. E que você seja movido para estar fazendo ele conhecido dessa forma. So, if you want to turn with me to Mark chapter 2. Então, se você quiser abrir comigo a Bíblia em Marcos capítulo 2. Our wonderful Wyatt took us through the first bit of Mark last week. O Wyatt ele pregou sobre o primeiro pedaço de Marcos semana passada. And it was this beautiful call to immediate action. E era esse chamado mesmo para ação imediata. Because if we have a king who can get moved from this place of compassion, Porque se a gente tem um rei que é movido desse lugar de compaixão, and if he moves immediately, e se ele se move imediatamente, then what keeps us from moving at that same space? então o que está impedindo a gente de estar movendo desse mesmo jeito? And so we're going to be starting Então, vamos começar. in chapter 2, verse 22. Capítulo 2, versículo 22. If you don't have a Bible, it's okay. Se você não tem uma Bíblia, tudo You bem. can come to a DBS or a BCC and we'll give you one. Você pode vir fazer uma escola discipulado da Bíblia ou BCC e a gente te dá uma Bíblia. But in chapter 2, verse 22, Mas capítulo 2, versículo 22, Jesus is talking to this group of Pharisees. Jesus ele está falando com esse grupo de fariseus. And he says this very famous line that a lot of times you'll hear people say. E ele fala essa frase bem famosa, né, que muitas vezes a gente ouve as pessoas falando. No one puts new wine into an old wineskin. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. For the wine would burst the wineskins, and the wine and the skins would both be lost. Porque se alguém fizesse isso, os odres se arrebentariam, o vinho se perde. And I'm using this verse as like our catalyst for this evening. E eu estou usando esse versículo mesmo para estar lançando essa noite. Shout out Catalyst Details. But I want to talk about invitation tonight. Mas eu quero estar falando hoje à noite sobre um convite. And in this, I felt like this passage, there's this common theme of Jesus inviting people and people responding. E nessa passagem tem esse tema onde Jesus está convidando as pessoas e as pessoas respondem. And there's three main ways that we see people respond throughout this passage. E tem 3 maneiras que a gente vê as pessoas respondendo. And I feel like this invitation is Jesus saying, hey, I have some new wine. E eu sinto que o convite que Deus está fazendo é falando, olha, eu tenho um vinho novo. But you can only take this new wine if you're willing to bring a new wineskin with you. Mas você só pode estar pegando esse vinho novo se você trouxer um odre de vinho novo. Because if you come to me with your old wineskin, Porque se você vier até mim com um odre velho, de vinho velho, odre velho, it's not going to work. It's not going to hold. não vai funcionar. If I bring a new thing, you have to come new to me. Se eu te trago uma coisa nova, você vem com algo novo. So let's jump in and see how these people respond to this invitation Jesus is giving. Então, vamos mergulhar e vamos ver quais estão sendo as respostas. And we keep going. E a gente continua. And one Sabbath day, Jesus is walking through some grain fields with his disciples. E num dia de sábado, os discípulos eles estão andando por uns campos, né, de coisa. And they start breaking off the heads of grain and eating them. E eles começam a quebrar a cabeça dos grãos, né, e comer. And some Pharisees come up and they're saying, "Why are you breaking the law?" E os fariseus eles vêm e falam: por que vocês estão quebrando a lei? Which essentially is, why are you breaking the laws that we put up? Que essencialmente é falando: por que vocês estão quebrando essa lei que a gente fez? And Jesus responds with a story as he usually does. And in verse 27, E Jesus responde do jeito que ele geralmente faz. Em versículo 27, he says, "The Sabbath was made to meet the needs of people,
not that people would meet the requirements of the Sabbath. Ele fala: o sábado foi feito para servir as pessoas, as necessidades das pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. And in this, it's Jesus almost saying, no, you're missing the point. E aqui é Jesus falando: olha, você não está entendendo. This is an old wineskin. Isso aqui é um odre velho. These laws and these regulations, you put them up, they're not the new thing. Essas regras, essas leis que você colocou aqui não são a coisa nova. I'm bringing a new thing. Eu estou trazendo algo novo. You have to be willing to shift your mindset to get that. Você tem que estar querendo mudar a tua mente para entender. And we continue on, and now we're in chapter 3. E a gente continua, e agora a gente está no capítulo 3. And Jesus is in the synagogue, E Jesus está dentro da sinagoga. and he notices a man with a deformed hand. E ele nota um homem com a mão paralítica, né? Deformada. In my translation, they're known as Jesus' enemies. E dentro da sinagoga tinham os inimigos de Jesus. And they're watching him closely so that they can accuse him of working on the Sabbath. E eles estavam mesmo espiando Jesus para que eles pudessem acusá-lo no sábado. So in a way, they've already tagged Jesus. Então, de certa forma, os fariseus, eles já tinham meio que pinado ele. This Jesus doesn't follow our regulations and our way of doing things. Esse Jesus, ele não segue as nossas regras e o nosso jeito de fazer as coisas. Or reverting back to verse 22. Ou, voltando lá para o versículo 22, This is a new wine and it's not fitting in our old wineskins. esse é um vinho novo que não está cabendo nos nossos odres velhos. So how can we accuse him to keep the old wine that we have? Então, como que a gente pode estar acusando ele para manter o vinho velho que a gente tem? And here we get to Jesus' first invitation. E aqui a gente chega no primeiro convite de Jesus. So in verse 3, Jesus says to the man with the deformed hand, "Come and stand in front of everyone." E ele disse para o homem: venha cá e fique na frente de todo mundo. And he gives a second invitation tied to this one. E ele dá um segundo convite. And he turns to these accusers. E ele vira para os seus acusadores And is the Sabbath a time for doing good or is it a time for doing evil? e ele fala: o sábado é um tempo para se fazer o bem ou para se fazer o mal? To save life or to destroy it? Para salvar a vida ou para destruir? So is Sabbath this thing that I've created to meet your needs? Or is it something that you're forcing to meet your own? O sábado foi uma coisa que eu criei para encontrar com as tuas necessidades ou algo que você está forçando para encontrar comigo? And they're refusing to answer him. E eles não querem responder. And Jesus realizes and is angry and saddened by their hard hearts. E Jesus, ele está zangado e ele está triste por causa do coração duro deles. And then Jesus says to the man with the deformed hand, "Hold out your hand." E aí Jesus fala com o homem com a mão paralítica, né, deformada. Ele fala: estenda a tua mão. And the man holds out his hand and it's fully restored. E o homem estendeu a mão e foi restaurada. And right here we see this huge contrast of how two people respond to the same invitation. E aqui a gente vê esse contraste grande, né, de como duas pessoas respondem ao mesmo convite. To one, it's a man with a deformed hand. Para um é um homem com a mão deformada. And the other one, it's all these religious leaders. E aqui para os outros são aqueles líderes religiosos. And the man that accepts the invitation is fully restored. E o homem que aceita o convite, ele é completamente restaurado. Whereas the other group is stuck in their old ways. E do outro lado, o outro grupo, ele tá preso nos modos antigos. And this man with a deformed hand E esse homem com a sua mão deformada is essentially dropping all old wineskins, bringing a new one, saying, "I want whatever you have." e ele essencialmente ele tá largando os odres velhos dele, falando: eu quero esse novo. Whereas these religious leaders that should know who God is, Mas enquanto isso, os líderes religiosos que deveriam saber quem Jesus é, are so stuck in their own religion and traditions that they're rejecting the very thing they're looking for. eles estão tão presos na religião deles que eles não estão nem vendo quem está na frente deles. So our first two examples of what you can do with an invitation. Então, esses são os nossos dois primeiros exemplos do que você pode fazer com o convite.
is you can either say, I want that and I'm leaving everything for it. Você pode falar o seguinte: eu quero isso e eu vou deixar tudo para ter isso. Or, no, this doesn't fit in my box of what I think it should be and I reject it. Ou, não, isso aqui não cabe na caixinha que eu acho que deveria ser, então eu vou rejeitar. And each and every one of you in this seat has a different invitation. E cada um de vocês sentado aqui tem um convite diferente. Thank you, Jesus, that he invites us into things. Obrigada, Jesus, que Ele convida a gente para as coisas, né? This is a God that doesn't need us to fulfill things. Esse é um Deus que não precisa da gente para estar cumprindo com as coisas dele. But he invites us to partner with him to fulfill things. Mas Ele convida a gente para estar entrando em parceria com Ele. So what are we going to do with our invitation? Então, o que a gente vai fazer com o nosso convite? Are we going to say, no, I like my old wineskin, it's worked for me this far? Eu vou falar, não, eu gosto do meu odre velho e funcionou para mim até então. Are we going to realize, no, I'm broken and I need whatever you have? Ou a gente vai ver que a gente está quebrado e a gente precisa daquilo que Ele tem? Let's keep going. Vamos continuar. And Jesus is out, and there's a large crowd following around him. E Jesus, ele está fora e tem uma multidão seguindo a Ele. In verse 7, it says, they came from all over. E no versículo 7 fala que eles vieram de tudo que é lugar. And it gives this long list of where all these people are from. E dá essa lista grande de onde essas pessoas são. In verse 8, it says, the news about his miracles had spread far and wide, and the vast numbers of people came to see him. E em versículo 8 fala que as novas do que ele fez se espalhou e várias pessoas vieram vê-lo. These people don't even get a direct invitation from Jesus. Essas pessoas nem receberam um convite direto de Jesus. They're getting second-hand stories and miracles, and they're like, I want that. Elas estão só ouvindo falar dos milagres e falando, eu quero. And it's vast crowds, like bigger than the people in this room, are flocking to see this E Jesus. são multidões grandes, muito mais do que quem está aqui. Which is another response to an invitation. Isso é um outro tipo de resposta, né, para um convite. Do you wait till you see it right in front of you? Você espera até que você veja com os próprios olhos? Or do you go chasing after it to find where it Ou is? você vai lá e seguir e procurar saber? Because that one requires much more faith. Porque isso aí requer muito mais fé. But let's see what they get for doing this. Mas vamos ver o que eles ganham por estar fazendo isso. We get to verse 10. A gente chega no versículo 10. And mass healing has broken out because of these people's response. Então, cura assim em massa por causa da resposta dessas pessoas. He had healed many people that day, so all the sick people were eagerly pushing forward to touch him. Ele estava curando tanta gente que os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. These are people from all over. Isso é gente de tudo que é lugar. So this is both Jews and non-Jews. Então são os judeus e os gentios. Or in other words, people that know God and people that have a list of all these other gods. Então, em outras palavras, pessoas que conhecem a Deus e que têm uma lista grande de vários outros deuses. So what I'm hearing is it doesn't matter what your resume says. Então, o que eu estou ouvindo aqui é que não importa o que seu currículo está falando. It doesn't matter where you come from. Não importa de onde você vem. But what I do read is that Jesus is welcoming all people. Mas o que eu estou lendo aqui é que Jesus ele está convidando todo mundo. Not even people that he directly said, hey, come, I have a new thing for you. Não só as pessoas que ele diretamente falou com elas, olha, ei você, eu tenho algo para você. But it's people that are getting second, third, fourth, passed down news. Mas são as pessoas que estão ouvindo assim, de segunda, de terceira, de quarta mão. Oh, if there's a new wine all the way out there in Galilee, I want that. Se tem um vinho novo ali na Galileia, eu quero. And they are eagerly pushing forward to get it. E eles estão mesmo querendo ter isso. And they are happily rewarded for it. E eles têm a sua recompensa. So for you Então, para você and me, don't worry. e para mim. Are we going to wait until yes, Jesus, I need this direct confirmation right here in front of me? A gente vai esperar até que a gente tenha essa confirmação direta aqui na minha frente? Or no, God, I trust what all these other people are saying about you and I'm running for it. Não, Deus, eu confio no que todas as outras pessoas estão falando e eu vou estar correndo. And I will chase it down until I see it happen. E eu vou perseguir até que eu veja acontecer. And as we keep going, E enquanto a gente continua,
we see this other group of people. a gente vê esse outro grupo de pessoas. In verse 13, No versículo 13, Jesus goes up a mountain Jesus subiu no monte and he calls out to those he wants with him. e ele chamou aqueles que ele quis. So we get this direct invitation to these people, Então ele dá esse convite direto para essas pessoas. and they came to him. E eles vieram até ele. So they immediately respond to this invitation, Então eles imediatamente respondem a esse convite. and they follow this crazy man that has these mass healings breaking out up a mountain. E eles seguem esse cara louco que tem essas curas em massa nesse monte. And they later get appointed as the 12 apostles. E esses, eles são indicados, né, escolhidos como os 12 apóstolos. And they go on to flip the whole world upside down. E eles continuam e dão uma viravolta no mundo assim. Because these are the people that pioneer and move the early church into an epic revival. Porque são essas pessoas que vão estar pioneirando e movendo a igreja, a primeira igreja, para um reavivamento. But none of that happens unless they say yes to this first invitation. Mas nada disso acontece a não ser que eles digam sim para esse primeiro convite. Of following this man that they don't really know up a mountain. De estar seguindo esse homem que eles não conhecem realmente, né, para esse monte acima. But they're leaving everything Mas eles estão deixando tudo. and saying, I see all of this mass healing breaking out. E eles estão falando assim, eu estou vendo toda essa cura em massa aqui acontecendo. There's something new happening here, Tem alguma coisa nova acontecendo aqui. and I need that. E eu preciso disso. And I'm willing to leave everything behind to go get it. E eu quero até deixar tudo para trás para estar seguindo a isso. And like Wyatt's favorite word last week, E como a palavra favorita do Wyatt semana passada, it's immediate. é imediato. These people are leaving all that they've known to follow this crazy guy up a mountain. Essas pessoas estão deixando tudo para trás, tudo que eles conhecem para trás, para estar seguindo esse cara louco para cima desse monte. I think sometimes we get a little numb to the reality of what these apostles gave up to do what they did. Eu acho que às vezes a gente fica assim meio que anestesiado mesmo para pensando no que eles passaram. Because they're essentially saying, I'm leaving everything that I know to be right. Porque eles estão falando essencialmente isso, que eu estou deixando tudo que eu sei que está certo, eu estou deixando para trás, To follow this crazy carpenter that says he's the Messiah. para estar seguindo esse carpinteiro louco que diz que é o Messias. But you know, what I'm seeing from him is so much better than anything I've seen before. Mas sabe o que eu estou vendo dele é muito melhor do que qualquer coisa que eu já tenha visto. And it's for that I'm willing to leave everything. E é por causa disso que eu estou querendo mesmo deixar tudo para trás. So when you start seeing Jesus moving, Então, quando você começar a ver Jesus se mover, where's your response? qual que é a sua resposta? No, guys, okay. Moving on. Então, continuando. I wasn't gonna say it, and I said it. Verse 20. Versículo 20. Jesus enters a house, Quando Jesus foi para uma casa, and again, huge crowds are coming. e novamente uma grande multidão se juntou. These people are flocking to this Jesus, Essas pessoas, elas estão assim seguindo, acompanhando Jesus. which, like we read in 22, they're leaving all these old wineskins to run to this new wine. Então, como a gente leu no versículo 22, eles estão deixando para trás os outros velhos para estar seguindo atrás do There's novo. something moving and there's something happening, and I have to be a part of that. Tem algo movendo, tem alguma coisa acontecendo e eu tenho que ser parte disso. And it gets to the point that Jesus and his disciples cannot even find a minute to eat. E chega nesse ponto que Jesus e os discípulos não conseguem nem achar um minuto para comer. That is the kind of urgency that we should have with Jesus. É esse o tipo de urgência que a gente tem que ter com Jesus. We should be attached to the hip so much with Jesus that he doesn't have time to eat, kind of thing. A gente devia estar assim, tão grudado assim com Jesus que ele não tem nem tempo para comer, tipo isso. Like, I don't have kids, but I can imagine if you have kids, they're like, Mom, Mom, Mom. Yeah. Igual, eu não tenho criança, mas imagina, eu consigo imaginar a criança que está assim, mãe, mãe, mãe. And I'm like, why do we say, God, you're my father, but not treat him in that same way? E por que a gente fala, Deus, tu é meu pai, mas não trata ele desse jeito? Because I don't have kids, but toddlers, Igual, por exemplo, eu não tenho criança, mas os toddlers, as crianças. I know my nephews bother the heck out of my sister so much. Eu sei que os meus sobrinhos, eles enchem a paciência da minha cunhada. Because it's like, Mama, look at this. Porque, mãe, olha isso aqui. But Mama, why? Mas, mãe, por quê?
Mama, let's do this. Vamos fazer isso, mãe? And I'm like, okay, how do I call you my father Então, aí eu fico assim, como que eu te chamo de pai and come to you in this same attitude? e chego para ti com essa mesma atitude? Father, let's go do this. Pai, vamos fazer isso. But Father, why? Mas pai, por quê? Okay, Father, you're saying this, let's go. Então, você está falando isso? Pai, então bora. I want to flock to Jesus in the same way that these crowds are. Eu quero seguir Jesus desse mesmo jeito que essa massa inteira tá. And I want to bother Jesus so much that he doesn't have a time to eat kind of thing. E eu quero estar atazanando Jesus tanto que ele não vai ter tempo para comer. And I think that's our invitation. E eu acho que esse é o nosso convite. Hey, I have new wine. Eu tenho um vinho novo, I have freedom. eu tenho liberdade, I have a new way of doing eu things. tenho um jeito novo de fazer as coisas. But that requires you leaving your old wineskins. Mas isso requer de você que você deixe os teus odres velhos. Because we have this excitement to this new thing. Porque a gente tem essa empolgação para coisa nova. But we bring our old wineskins and we say, here, fill this. Mas aí a gente vem, pega o nosso odre velho e fala, enche aqui. Jesus, I love what you're doing, but fit it in this box. Jesus, eu amo o que você está fazendo, mas põe nessa caixa velha. Fit it in my traditions and my religion and my way of seeing things. Enfia aqui do jeito dos meus jeitos velhos de ver, dos meus jeitos tradicionais de ver as coisas. And Jesus, in the tender way that he does it, E Jesus, no jeito manso que ele faz, is like, no. não. That's not how we do it. Não é assim que a gente faz. But I can give you a new wineskin, Mas eu posso te dar um odre novo. and then I'll put my new wine in that, Aí eu posso pôr meu vinho novo aí. and then we'll set the world on fire because of it. Aí a gente vai e bota fogo no mundo por causa disso. And then we see this other response to this invitation. Aí a gente vê essa outra resposta para o convite. In 21, his family begins to catch word of what's happening, E no versículo 21, a família dele começa a ouvir do que está acontecendo. and they come to try to take him away, saying he's out of his mind. E eles vêm para estar meio que pegando, trazendo ele de volta e falando, você tá doido. And this story kind of goes on pause, and we jump down to verse 31. E a história meio que entra em pausa, aí a gente vai até o versículo 31. And they come to the house, but then they're standing outside the door. Aí eles vêm até a casa, mas eles estão do lado de fora da porta. And now they're sending an invitation to Jesus. Aí eles estão convidando Jesus. And they tell him, come out of the house and come meet us. Aí eles falam assim, vem para fora da casa, vem encontrar com a gente. And it's another way that we can respond. E isso é um outro jeito que a gente pode estar respondendo. Is, oh, I love what you're doing over there. É tipo, eu amo o que você está fazendo ali. Oh, God, I see you moving over there. Eu estou vendo você se mover ali. But what if you come meet me and come do it here? Mas vem para cá, vem me encontrar aqui. And we can read Jesus' response to this kind of E a invitation. gente lê a resposta de Jesus aqui. In verse 33, who is my mother? Who are my brothers? E no versículo 33, Jesus fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? And he looks at those around him, E ele olha para aqueles ao redor dele, or those that have already responded to his invitation. ou para aqueles que já responderam ao convite dele. Look, these are my mother and brothers. E ele fala, olha, esses são a minha mãe e os meus irmãos. Anyone who does God's will is my brother and sister and mother. Qualquer um que faz a vontade de Deus é a minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. And I think we're often so guilty of doing it this way. E eu acho que muitas vezes a gente é culpado de estar fazendo as coisas desse jeito. Of God, I see you doing a great thing over there. De Deus, eu tô vendo o Senhor fazendo uma coisa maravilhosa ali. I see you moving in that way in that country. Eu tô vendo o Senhor se movendo desse jeito naquele país. Why don't you come out here and you do it over here? Por que o Senhor não vem aqui, faça aqui também? But you're holding your own wineskin with that invitation. Mas com esse convite teu, você está segurando o teu odre velho. But God, if you're going to do it, you have to come do it in my way. Porque, Deus, se você for fazer, venha fazer do meu jeito. Because you're completely out of your mind over there. Porque você está meio doido ali. And Jesus is saying, no. E Jesus está falando, não. Because when you respond to my invitation, that's how it's done. Porque quando você responde para o meu convite, é assim que se faz. I'm the one with the new wine. Sou eu que tenho um vinho novo. I'm the one that brings the new thing. Sou eu que estou trazendo a coisa nova. You're the one that brings the new wineskin. Você traz o odre novo. And you come around me, E vem aqui para perto de mim. and that's how we do it together. E é assim que a gente vai fazer junto. And so my invitation for you guys tonight Então, o meu convite para vocês hoje à noite. is, again, every single one of you has a different invitation. E, de novo, cada um de vocês tem um convite diferente. That could be as big as live your life full-time in missions, E esse convite pode ser tão grande como estar vivendo a tua vida de tempo integral em missões. to as small as knocking on your neighbor's door and just saying hello.
Ou pequeno, como vai bater na porta do teu vizinho e fala, diga oi. But how will you respond to this invitation? Mas como é que você vai responder a esse convite? You say, no, I think we should actually do it this way. Você fala, não, eu acho que a gente tem que fazer desse jeito. I kind of like my box, and maybe you should come fit in it. Eu gosto da minha caixa, né? Talvez você venha aqui e caiba na minha caixa. Or are we going to say, yeah, no, we don't do it like that. Ou você vai falar assim, não, a gente não faz bem assim. Maybe I'll give you like 6 months, God. Talvez eu te dê uns 6 meses. But you really know what that invitation is saying. Mas você sabe o que esse convite está falando. Or maybe it's just complete rejection. Ou talvez você simplesmente rejeita completamente. No, God, you don't know what my neighbors are like. Não, Jesus, você não sabe como é que são meus vizinhos. God, I'm too poor to be a full-time missionary. Eu sou muito pobre para ser um missionário de tempo integral. Surely you can't be saying that. Não dá para o Senhor estar falando isso. So whatever your invitation is, Então, qualquer que seja o teu convite, there's no excuse big enough to run from it. não tem desculpa grande o suficiente para você estar correndo. But there is a reward big enough to run for it. Mas tem uma recompensa grande o suficiente para você estar correndo para ela. And I can invite the band back up. E eu queria estar convidando a galera do louvor de volta. And I just want to give you guys some time to really think on this. E eu queria dar um tempo para vocês, dar um tempo mesmo para vocês estarem pensando nisso. Because what a gift that God wants to partner with us. Porque que dádiva é essa, né? Que Jesus está querendo essa parceria com a gente. Like, what a gift the creator of the universe invites us into things. Que dádiva é essa que o Criador do Universo, ele convida a gente. He's bringing an entire kingdom. Ele está trazendo um reino inteiro. And we just sung about it. He's making us his royal priesthood in that place. E a gente acabou de cantar e ele vai fazer da gente príncipes. But how are we responding to that invitation? E como que a gente está respondendo a esse convite? No, Jesus, I don't think that's how you want a priesthood to look like. Não, Senhor, eu não acho que é assim que o Senhor quer que priesthood, sacerdotes sejam. Or are we going to run full force? Yes, Jesus, if that's where you're going, then that's where I want to be. O Senhor vai estar correndo de forma mais rápida, se for, é assim que a gente vai fazer. If you're moving in this way, take me with you. Se o Senhor está movendo dessa forma, então me leva. And having that immediate reaction to this invitation. E tem essa reação imediata ao convite. So I just want to take a few minutes. Então, vamos ter alguns minutinhos. I don't know what your invitation is, Eu não sei qual que é o teu and I don't convite. need to know. E eu não preciso saber, But you know what it is. mas você sabe. So you take it before the Lord Então, leva para Deus and let him tell you how you need to respond. e deixa Ele te falar como você deve responder. Because again, this is a beautiful king inviting you into something bigger than yourself. Porque, novamente, é um rei lindo convidando você. And guys, he's so worthy of it. E ele, nossa, vale a pena. I've been on this journey for almost 5 years now, and it's so much fun to partner with God. E eu tô nessa jornada tem quase 5 anos e tem sido espetacular. And to be like these crowds that say, I'm gonna flock to your side and not let you have a second to breathe because I want it. E ser como essas multidões que vêm para ele, não dá nem um segundo para ele respirar porque eu quero. So how do you want to respond? Então, como é que você quer responder?